Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são agulha de crochê 1,75 milímetros. Nós vamos utilizar fio 100% algodão, fio bem fininho para crochê na cor verde, mesmo fio que você utiliza para fazer barradinhos, biquinhos em toalhas. E nós vamos precisar também de sobras deste fio na cor vermelha. Então, nós estamos utilizando aqui um fio 100% algodão, mas pode ser também linha de seda, que é aquela linha 100% polipropileno. Pode ser também porque fica um brilhinho diferente para a florzinha, então você pode aproveitar aquele fio. Nós vamos precisar para esta flor de 6 lacres. Então, ó, os lacres são como este. Você tem que deixar os dois, o buraquinho que estava na latinha, você tem que deixar ele bem aberto. Se você não tiver um alicate daquele que corta aquele pedacinho de material que fica no lacre, você pode amassar aqui para dentro com um alicate, esses alicates de fazer biju. Então, você pode amassar ele, depois você vai trabalhar com a linha ali por cima, não vai aparecer. Então, primeiro a gente trabalha este lado, que é onde temos o furinho aqui mais na vertical, e depois nós trabalhamos esse outro furinho que é mais na horizontal, mais deitadinho. Então, precisamos de 6 lacres para fazer a nossa flor. Então, os materiais que nós vamos utilizar são estes. Então, nós vamos começar o nosso trabalho com o fio verde. Ó. Nós vamos pegando aqui um lacre de cada vez. Nós vamos prender o fio aqui no primeiro lacre. Vamos fazer aqui 2 nozinhos para prender. Ó. 1 e 2. E agora nós vamos preencher esse buraquinho com 6 pontos baixos. Então, a gente puxa o fio aqui pra frente, ó. Vai levando aquele fio do início à medida que nós estamos fazendo os pontos. Ó, então, você puxa aqui pra frente, sobe 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo. E você vai fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro, pegando aquele fio do início e prendendo, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, com aquele ponto do início, nós temos aqui 6 pontos baixos. Ó. Agora, nós vamos pegar outro lacrezinho, vamos passar para o outro lacre o fio, fazendo mais 6 pontos baixos nele, ó. Sempre todos com esse mesmo buraquinho para a parte de cima, esse mais na vertical, e sempre 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos pegar outro lacre, vamos fazer a mesma coisa para todos os 6 lacres que nós temos, ó. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora você vai pegar os outros 3 lacres e vai fazer a mesma coisa que você acabou de fazer aqui nesses 3 primeiros. Depois que você unir os 6 lacres desta forma, agora nós vamos fechar em círculo, ó, deste jeito, e vamos fazer o miolinho aqui do nosso trabalho, o miolinho da parte verde, de fora para dentro. Então, a gente une desse jeito, ó, pegando aqui no primeiro pontinho que você fez, primeiro ponto baixo, e puxando com um ponto baixíssimo. Então, nós acabamos de fechar aqui em círculo. Cuide para que fique tudo no mesmo sentido, para não ficar retorcido ou torto o lacre aqui, um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro.
Então agora nós vamos fazendo o nosso círculo aqui do meio para formar o miolo da nossa flor. Como nós vamos formar esse miolinho? A gente vai subir aqui 2 correntinhas que equivalem a um ponto baixo. Nós já vamos fazendo as diminuições desde o início. Então a gente vai pegando, ó, um ponto baixo e deixa sem fazer. Faz no seguinte a mesma coisa, ó, puxa uma laçada e não fecha. Quando você ficar com as 3 laçadinhas na agulha, você tira todos os pontos de uma vez. Ó, novamente, ó, puxo uma laçada no próximo ponto, mas eu não fecho o ponto baixo. Vou no próximo ponto, puxo outra laçada e não fecho o ponto baixo. Agora, com 3 laçadas na agulha, eu pego outra laçadinha e tiro todos os pontos de uma vez. Ó. Vou formando as carreiras até no centro, tudo dessa forma. Ó. Puxo uma laçada, não fecho, puxo outra laçada no próximo ponto, não fecho. E agora, eu pego outra laçada e tiro todos os pontos de uma vez. Ou seja, eu vou diminuindo um ponto baixo cada vez que eu faço esses 2 pontinhos. Ó. Cada vez que eu puxo uma laçada, não faço ponto, vou no próximo ponto baixo, puxo outra laçada e não finalizo o ponto, eu vou pegando outra laçada e tiro todos os pontos de uma vez, eu diminuí aqui mais um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo essas diminuições até chegar ali no centro, ó. Então, agora você vai finalizar essa carreira, para nós ensinarmos você como finalizar a carreira, e depois nós vamos fazer todas as outras até fechar esse miolinho. Então, agora finalize essa primeira carreira. Depois que você finalizar a primeira carreira fazendo as diminuições, ela vai ficar desse jeito, ó. Veja que já vai fechando o círculo aqui no meio. Então, agora você vai fechar a carreira normalmente, com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que você fez da carreira. Ó. E você vai começar a próxima com 2 correntinhas, que equivalem a um ponto baixo, e vai diminuindo novamente, ó, puxando 2 pontinhos a cada vez e finalizando todos com uma laçada. Ó. Novamente, vou no próximo ponto baixo, puxo uma laçada e não finalizo, vou no ponto baixo seguinte, puxo outra laçada e não finalizo, e agora eu tiro todos os pontos de uma vez. Ó, é a diminuição do ponto baixo. Ó, introduzo a agulha no próximo ponto, puxo uma laçada, seguro na agulha. Vou no ponto seguinte, introduzo a agulha, puxo uma laçada e seguro na agulha. E agora, com outra laçadinha, eu tiro todos os pontos de uma vez. Então, você vai fazendo dessa forma todas as carreirinhas e fechando com ponto baixíssimo, até nós chegarmos aqui no centro e tiver todo esse miolinho fechado, para a gente poder arrematar essa parte do miolo. Então, ela vai ficando assim. Depois que você fizer todas as carreiras diminuindo um ponto baixo a cada vez, ó, e chegar aqui no centro, você vai fechar totalmente o seu círculo e ele vai ficar assim. Ó. Agora você vai puxar o fio por dentro do último ponto e você vai arrematar. E esse fio do arremate, você vai puxar aqui para o lado avesso. Ó. E você vai prender aqui por baixo dos pontinhos para ele não escapar, ó. E agora você pode cortar o fio. Aquele fio do início a gente corta também, que a gente já escondeu ele por alguns pontinhos, então ele não vai escapar, você pode cortar. Agora nós vamos fazer a parte de fora das pétalas, que são esses furinhos mais na horizontal aqui, ó, do lacre. Então a gente vai emendar agora a cor vermelha e a gente vai fazer as pétalas. Então, pra gente emendar o fio vermelho, ó, nós vamos introduzir a agulha aqui em qualquer dos lacrezinhos, aqui na parte verde, no primeiro pontinho aqui de qualquer parte verde, e nós vamos prender o fio, fazendo 2 nozinhos aqui para prender, e depois nós escondemos esse fio do início ali nos próximos pontinhos que nós vamos fazer. Então, você vai trabalhar agora 2 correntinhas aqui para subir,
e você vai fazer mais 3 pontos baixos aqui. Então, nessas partes de baixo, a gente faz 4 pontos baixos de cada lado. Ó. E na parte de cima, que está vazia, nós fazemos 12 pontinhos baixos. Ó. Então, nós passamos direto para o próximo buraquinho, fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Agora, nesse outro lado, que é o outro pedacinho desse buraquinho que ainda está vazio, nós vamos fazer aqui, ó, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, como nós passamos para o outro lado, para o próximo lacre? Bem simples, ó. Você vai passar diretamente de um lacre para o outro, ó. Continuando com 4 pontos baixos neste primeiro pedacinho, que é da parte de baixo, onde nós já preenchemos uma parte com verde. E nesse buraquinho que está totalmente vazio da parte de cima, nós fazemos 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora, para esse outro lado do buraquinho que nós já preenchemos aqui embaixo, em cima nós vamos fazer mais 4 pontos baixos também. 1, 2, 3, puxando o verde bem lá para baixo. Ó. 3 e 4. E agora nós passamos para o próximo lacre e continuamos as pétalas, ó. Então, você centraliza bem o lacre aqui na parte verde, ó, para sobrar os espacinhos para fazer 4 pontos baixos de cada lado aqui nessa parte de baixo e 12 pontos baixos na parte de cima. Então, as pétalas, elas vão ficando assim. Agora, você vai preencher todos os outros lacrezinhos para depois nós arrematarmos aqui, finalizarmos a carreira e arrematarmos o trabalho. Esse fio do início aqui, ó, você já pode cortar. E agora você continua o seu trabalho. Depois que você preencher os 6 lacres, ó, formando as pétalas da florzinha, finalizados aqui os 4 pontos baixos do último lacre, você vai fechar a carreira no primeiro ponto baixo que você fez do primeiro lacre, com um ponto baixíssimo. E você vai arrematar. Esse fiozinho do arremate, você vai esconder aqui por alguns pontinhos da primeira pétala. Ó. Uns 4 pontinhos, acabando aqui pelo lado avesso. E depois você dá um pontinho para prender lá para a parte de trás, ó. Então, você puxa o fio aqui por baixo de alguns pontinhos aqui da parte de trás. Para o fio ele não escapar ali e ficar aparecendo. E agora você pode cortar o fio. Então, a florzinha com lacres, ela já está finalizada.
Você pode fazer várias florzinhas, todas dessa cor, dessas duas cores, formar peças de Natal, ou você pode fazer elas coloridas e formar, por exemplo, caminhos de mesa, toalhinhas, tapetes. É só você ir unindo aqui com pontinho baixo as florzinhas, fazendo várias delas e unindo com pontinho baixo em uma das pétalas. E você já vai formando várias peças. Ou você pode fazer também como esta, só com 5 lacres e forma como se fosse uma estrelinha. Então, uma florzinha ou uma estrelinha. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma flor de crochê com lacres, uma aulinha de reciclagem para você aproveitar os lacres de latinhas e fazer trabalhos bem diferenciados.